Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Dessa vez nós vamos fazer a introdução da carta aos Romanos. As cartas que se apresentam no Novo Testamento são divididas em 3 segmentos: as cartas paulíneas, as cartas petrinas e as cartas gerais. Essas cartas todas são enviadas às igrejas, logo ali no primeiro século, para direcionar aqueles irmãos recém-convertidos ao cristianismo, para que eles possam viver uma vida santa, uma vida em conformidade com os ensinos de Jesus Cristo. Também elas são enviadas para combater heresias e para que esta igreja ainda recém-nascida possa crescer na graça, no conhecimento, na vontade de Jesus. Todas as cartas, via de regra, elas são divididas em pelo menos 2 etapas. Uma primeira etapa teórica, ou seja, informações a respeito do cristianismo, dos conceitos que regem o cristianismo. Via de regra, essas informações são baseadas na morte, na ressurreição e no direcionamento que o próprio Jesus Cristo dá à sua igreja. E agora também entra-se em cena as afirmações a respeito da ação do Espírito Santo na vida da igreja. E na segunda parte, entra-se a prática cristã do dia a dia, visto que teoria deve se casar, deve se juntar com a prática de vida. Então isso é muito nítido durante a leitura das cartas. E a carta aos Romanos não é diferente. Quando você lê ela, você percebe que do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos bastante parte teórica. Ou seja, o que aconteceu, a morte e a ressurreição de Jesus, e como isso afeta a vida do cristão. E aí, do capítulo 12 em diante, se falado da parte prática, ou seja, como o cristão deve viver mediante aos princípios ensinados a ele. E eu quero te convidar então para que você fique atento a essa carta, que é tida como um dos maiores tratados teológicos da nossa história cristã e que direcionou muitos pensadores. Então eu quero te convidar a ler essa carta, são apenas 16 capítulos, e quero te convidar também a estudar profundamente a carta aos Romanos. Primeira parte é a autoria. O autor é o apóstolo Paulo. Paulo, que antes era perseguidor da igreja, ele teve uma conversão ao se encontrar-se com o próprio Jesus Cristo na estrada rumo a Damasco. Então aquilo transformou toda a sua vida. E ele que era impetuoso e ele que era alguém que impelido a perseguir os cristãos, agora ele é um homem impelido a anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E logo no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que ele é Paulo, o escravo de Jesus Cristo. Paulo, o servo de Jesus. E a palavra doulos é justamente escravo, ou seja, as vontades dele já não valem mais nada, mas sim a vontade de seu Senhor. Então o apóstolo Paulo é aquele que vai escrever a carta aos Romanos, e ele escreve boa parte das cartas que estão no Novo Testamento. Segunda coisa importante é a data. A data provavelmente aí em torno de 56 depois de Cristo. Então o apóstolo teria escrito a essa igreja recém-formada, essa igreja que provavelmente tenha sido formada por aqueles judeus que estavam ali no Pentecostes, e quando daquele discurso de Pedro houve uma grande ação do Espírito Santo, onde aqueles que estavam ouvindo o discurso do apóstolo ouviram em sua própria língua materna, e a partir de então creram em Jesus Cristo, e aí levaram para as suas casas, quando retornaram às suas terras, levaram a fé, levaram o testemunho do que havia acontecido ali em Jerusalém, a morte e ressurreição de Jesus. É muito provável que esse tenha sido o início da igreja, essa igreja que não teve ali um patriarca específico que deu início a ela, mas sim o testemunho daqueles que criam em Cristo, daqueles que receberam o Evangelho. Então aquela igreja começou a crescer, a se expandir. E então, por volta do ano de 56, essa igreja já era uma igreja formada. E o apóstolo Paulo sente a necessidade de direcionar essa igreja. Mas além de direcionar essa igreja, ele, como um bom missionário,
ele estava escrevendo a essa igreja justamente com um grande objetivo. O objetivo de ir até eles, compartilhar alguns dons espirituais, mas também de, junto com eles, através da força deles, ser enviado até a Espanha para ali também pregar o Evangelho. Repare aqui que Paulo ele não quer trabalhar em separado das igrejas. Ele quer continuar evangelizando, sendo missionário, mas trabalhando com as igrejas. A igreja de Roma é que o enviaria. Então ali ele pregaria o Evangelho. Provavelmente por volta de 56 depois de Cristo, ele escreveu essa carta com esse objetivo. O tema dessa carta, o tema é a justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, é muito importante quando você lê essa carta entender justamente isso, que quando você vai fazendo a leitura, vai se dizendo que ninguém é indesculpável perante Deus, que os gentios não são indesculpáveis, os judeus não são indesculpáveis, todos estão no mesmo barco, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, carecem dessa bondade, dessa misericórdia, dessa presença de Deus. E o texto vai trabalhando isso e vai dizendo durante a sua escrita que não há nenhum meio de se justificar a si mesmo, que a justificação tem que ser por meio da fé. E, inclusive, o texto vai explicar, quando você chega ali no capítulo 5, a respeito do porquê que nós todos precisamos dessa graça de Deus. Porque em Adão nós somos todos ali caídos, maculados pelo pecado. Mas, porém, por meio de Jesus Cristo nós temos a oportunidade, o privilégio da salvação. Então, esse texto amarra muito bem a queda, iguala a todos os seres humanos, independente se são gentios ou se são judeus. E todos estão em pé de igualdade, carecendo da glória de Deus, da presença de Deus e da ação de Deus em suas vidas. E o texto vai informar também que essa ação milagrosa, maravilhosa, é tida por Deus quando ele faz questão de trazer a salvação ao mundo por meio de Jesus Cristo. E por meio da fé em Jesus Cristo é possível que o homem tenha acesso à salvação. O tema é justamente a direção que é dada entre a queda e a situação do homem perante Deus, a posição de Deus diante do ocorrido, o desejo de Deus salvar e a demonstração de que essa salvação vem por meio de Jesus Cristo. E essa é uma ação soberana de Deus, onde Deus realiza a salvação na vida do ser humano. Então, esse livro vem trazer de forma muito forte a questão de que não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é a salvação para todo aquele que nele crê. Algumas palavras aqui durante a leitura vão aparecer em destaque. Nós conhecemos isso como palavras-chave para se entender o texto. A primeira palavra que eu destaco é a palavra justiça. O texto vai afirmar justamente a respeito dessa justiça de Deus. Porque não é justo o que aconteceu. Aos nossos olhos humanos, o que aconteceu foi um justo pagou pelo injusto. Ou seja, Jesus, que é justo, que não tinha pecado, paga pelos nossos pecados, nós que somos injustos. E na nossa visão humana, isso está errado, porque o correto é o ofensor pagar. O correto é aquele que cometeu o crime pagar e não o justo pagar. Mas a justiça de Deus é tão plena, tão diferente de tudo aquilo que nós podemos imaginar, que no meio dessa justiça de Deus, o próprio Cristo ocupa lugar de preeminência, ocupa o lugar mais alto de toda a história, e o Cristo é exaltado. E por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos acesso à salvação. Nós temos acesso ao Pai, acesso ao Santo dos Santos, podemos estar de frente, face a face com Deus Pai, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E como funciona essa justiça? Essa justiça funciona de tal maneira que Cristo pagou o preço que era para nós termos pagado. E quando ele paga o preço, então, e nós cremos nesse sacrifício, na morte e na ressurreição de Jesus, nós somos remidos, lavados de nossos pecados. Então Deus agora é justo. Justo para quê? Para não imputar
aquele castigo que já foi imputado em Jesus, em nós. Ele não vai castigar duas vezes por conta do pecado. Ele já castigou Jesus. Jesus levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então agora nós temos acesso ao Pai por conta desta ação de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição, e agora sua intercessão, onde ele intercede por nós diante do Pai. Então agora a justiça de Deus foi realizada em nossas vidas e isso fica muito claro durante a leitura do texto. A outra palavra-chave que aparece é a palavra fé. Fé vem sendo destacada durante as páginas deste texto maravilhoso, porque justamente o destaque é em cima da fé que temos, que podemos então ser justificados. Ou, em outras palavras, o justo viverá pela fé. O destaque é justamente esse, não mais firmados na nossa descendência, não mais firmados nas nossas obras, não mais firmados em alguma possibilidade de bondade em nós, mas firmados na fé em Jesus Cristo. E por meio da fé em Jesus nós temos então a redenção, a salvação. É o único caminho, o único meio para se chegar a Deus é a fé. Justificação é outra palavra que aparece bastante nessa carta. E aparece justamente porque é importante. Porque Deus foi ofendido e é necessário que ele realize a justiça. Mas como essa justiça chega até nós? Chega por meio da ação de Jesus Cristo. Então nós temos a fé nessa ação de Jesus Cristo e por meio disso nós somos justificados. Durante a leitura você vai perceber muito claramente, principalmente ali no capítulo 3, a repetição dessa palavra e nós vamos perceber que essa justificação ocorre por meio de Jesus Cristo. O único meio para que o homem seja justificado diante de Deus é por meio dessa ação de Deus, essa ação redentora. Então é feita essa justificação, ou seja, o homem é declarado justo mediante a sua fé em Jesus Cristo. O homem recebe um selo de justiça, de ser justificado. E agora Deus não nos olha simplesmente diretamente olhando para o nosso pecado. Ele nos olha por meio de Jesus Cristo, como se Jesus Cristo estivesse em nossa frente e ele nos olha através de Jesus Cristo. E aí nós somos tidos como justos e justificados por meio da obra redentora de Jesus. Nós nos firmamos então na fé em Jesus Cristo para que a nossa justificação seja efetiva, seja eficaz. Graça. Essa é outra palavra que aparece no texto e que vem de maneira muito forte. Porque tudo isso que acontece, quando você olha racionalmente, você para e pensa, olha, tem alguma coisa diferente. Porque se fosse para pensar mesmo, eu merecia ser castigado. Existe até esse sentimento no ser humano de desejo de ser castigado. Tem alguns tipos de seitas heréticas, alguns tipos de ações humanas, inclusive que buscam o autoflagelo, buscam se machucar, subir escadas de joelho, se castigar com chicotes, para merecer alguma coisa de Deus, ter uma salvação. Mas o texto vai deixando muito claro que tudo isso é obra de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus. Graça é um presente merecido. Nós não merecíamos, mas Deus foi lá e colocou em nossas mãos e disse, aceita, é seu o presente. Porque a impressão que se dá é que está acontecendo algo diferente. Mas é justamente isso que acontece. Esse algo diferente é o que chama a atenção. Porque na nossa mente humana nós queríamos ter a oportunidade de pagar pelos nossos pecados. Queríamos ser castigados ou realizar algum tipo de obra para que pudéssemos então merecer a salvação. E aí nos achegamos diante de Deus e falamos, o que eu tenho que fazer para ter a salvação? E aí nós lemos o texto e o texto diz, nada, a obra já está concluída, Jesus já realizou tudo. E o que eu preciso fazer? Aceite a obra, está aí na sua mão, é te dado de graça. Você recebeu a salvação, é sua a salvação. E o que você pode fazer nesse momento é se sentir constrangido com o amor de Deus, com a graça, com a misericórdia de Deus, e se colocar em seu lugar e simplesmente aceitar esse grande e maravilhoso presente que Deus lhe entrega. Por meio da obra genuína de Cristo,
a obra que nos redimiu, que nos salvou, a obra que nos justificou. E agora o que nós precisamos fazer é justamente crer, ter fé, colocar a nossa confiança, depositar as nossas vidas na mão de Jesus. Então essa graça vem sobre nós e nos mostra que não há nada que devamos, nada que precisemos fazer no sentido de oferecer algo para Deus e então somente assim sermos salvos, sermos justificados. Não tem o que se fazer, precisamos apenas receber esse grande e maravilhoso presente dado por Deus. E é interessante porque ao mesmo tempo que nós não precisamos dar nada, nós precisamos entregar tudo a Deus. Porque quando chegamos no capítulo 12 e nada nos é pedido, nada nos é exigido, mas aí chegamos no capítulo 12 e a Bíblia vai nos orientar a nos entregarmos como sacrifícios vivos, e isso vai ser o nosso culto racional. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente não precisa dar nada, não tem nada que possamos fazer, nada que possamos realizar, quando conhecemos a Cristo, quando temos um encontro com Cristo, quando a nossa fé é voltada para Jesus, o desejo que brota em nosso coração é de entregarmos justamente tudo a Cristo. Nossas vidas, nossos bens, nossas emoções, nossos planos, nossos projetos, entregamos tudo a Jesus. E é justamente nisso que somos direcionados, a entregar tudo a Jesus porque recebemos da sua graça. E aqui segue um pequeno esboço para que possamos entender melhor a carta durante a nossa leitura. Acompanhe. Introdução do capítulo 1 até o versículo 17. Todos pecaram, do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20. Justificação apenas pela fé, do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5, versículo 21. Praticando justiças na vida cristã, capítulo 6, versículo 1, até versículo 8, 39. Deus e Israel, capítulo 9, versículo 1, até capítulo 11, versículo 36. Aplicações práticas, capítulo 12, versículo 1, até capítulo 15, versículo 13. A própria situação de Paulo, capítulo 15, versículo 14, até versículo 33. Recomendações pessoais, capítulo 16, do 1 ao 24. E uma bênção, capítulo 16, versículo 25 até 27. Durante a leitura, então, você vai perceber essas divisões muito claras nessa carta. Meu convite, então, é para que você leia a carta inteira e você perceba, então, essa graça, essa misericórdia de Jesus derramada sobre as nossas vidas. Quero finalizar, então, esse pequeno panorama bíblico da carta aos Romanos com uma parte de seu texto, que está no capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário, o pagamento pelo pecado é a morte, e todos pecaram e carecem da graça de Deus. Ou seja, todos nós precisamos realmente dessa graça, dessa misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então, o que se direciona? Qual que é o desfecho dessa carta? O desfecho é direcionar aqueles que estão recebendo essa carta a entender que a salvação vem por meio da ação soberana de Jesus Cristo, do nosso Deus, e por meio da fé, somente por meio da fé, nós temos a salvação. Não há nenhum tipo de obra que possamos realizar para comprar a salvação. Temos simplesmente que receber de bom grado essa graça que é dada em nossas vidas. O dom gratuito de Deus, por meio de Cristo Jesus, é a vida eterna. Receba a vida eterna, creia em Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. E você, que tem sido abençoado por esses vídeos, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Até o próximo encontro.